Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens. Pode pôr para mim, por favor? E essa série de mensagens, nós vamos falar por algumas quartas-feiras. Renove a sua esperança. E como nós precisamos, nos dias de hoje, renovar a nossa esperança. Como existem pessoas que estão desesperadas ou desesperançadas, né? Sem esperança. Não tem mais, assim, parece que vontade de viver. Parece que a vontade de viver foi embora. Mas nós cremos no Deus que renova a esperança nossa. E é isso que nos trouxe até aqui. E é isso que trouxe você até aqui. É a esperança que vem do trono de Deus para trazer para o seu coração a alegria de viver e a vontade de viver também. Amém? E de chegar até lá, chegar até o final. Fala para o seu irmão assim: você vai chegar até lá. Amém? Você vai chegar até lá. Então, não desista, não desista. E hoje, o tema que nós colocamos hoje é a esperança além da injustiça. E cada semana nós vamos falar um tipo de esperança. Então, vamos supor, a semana que vem nós poderemos falar, não sei se é o tema certo, mas esperança além da miséria, esperança além das nossas provações, a esperança além dos meus medos, além de tantas coisas que me limita, que me impede muitas vezes de avançar, de viver aquilo que Deus tem preparado para mim antes da fundação do mundo. Porque Ele preparou para cada um de nós tudo que está preparado para aqueles que temem a Deus. Ele preparou antes mesmo de fundar o mundo. Já estava preparado para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Isso é a palavra de Deus. Então, nós vamos ver hoje a esperança além da injustiça. E quem aqui já sofreu algum tipo de injustiça? Levante a sua mão, por favor. Que você se lembra, que você sofreu, viveu algum tipo de injustiça. Agora eu vou perguntar para você de novo, como é que você ficou? Pastora do céu, não pergunta isso porque eu quase matei a pessoa. Quando a gente é acometido de uma injustiça, fato é que nós, na realidade, como humanos que nós somos, a bem verdade é que nós queremos fazer o quê? Revidar, né? Pagar com a mesma moeda, ou dobrado, ou triplicado, para aquela pessoa que fez uma injustiça com a gente, não é? Muito bem. Mas parece intolerável, né? Sofrer as consequências por algo que nós não fizemos e que nós não merecemos. E aí nós falamos assim: eu não merecia aquilo. Eu tenho certeza que você também falou. Ou pensou. Se você não falou, pensou. Eu não merecia aquilo que fizeram comigo. Eu não merecia aquela situação. Ou seja, eu trago para mim que eu sou muito bom. Eu não merecia. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa que sou santa, eu sou muito purificado. Eu não merecia o que fizeram comigo. Tá? Nós vamos ver 3 versículos aqui que falam sobre essa justiça. Tem muitos versículos, né? Mas eu separei 3 versículos que falam sobre isso. Vamos lá. Provérbios 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Tá? Guarda aí.
Aí tem outro versículo do Salmo 71, 5, a parte A, que diz assim: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Eu confio no Senhor, eu tenho confiado no Senhor, a minha esperança está no Senhor. E o Salmo 34, 15 diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Veja, os olhos do Senhor, eles voltam-se para os justos. Pastor, eu não sou justo, justo é só Jesus, Ele é justo. Nós somos justificados por Ele. Aquele que crê em Jesus, aquele que entregou sua vida a Jesus, passou pelo sangue da cruz, entendeu o plano de salvação. Jesus é o meu Senhor, eu já entreguei minha vida para Ele, eu já deixei todas as coisas, eu já voltei o meu coração para Ele, entendi que Ele morreu por mim, e eu entreguei minha vida a Ele, então eu sou justificada nele. Nós somos justificados através de Jesus. Verdadeiramente nós não temos justiça, não existe justiça no ser humano, nós não temos justiça própria, mas Ele se tornou a nossa justiça. Então nele eu sou justificado, por isso que ele fala justo aquele que teme ao Senhor. Na palavra de Deus tem 3 personagens que eu destaquei aqui, que eles foram injustiçados. Tem muito mais, né? Mas eu destaquei só 3, porque eles sofreram uma injustiça. Primeiro, Davi. Davi, ele foi injustiçado. Por quem? Por Saul. Lá em 1 Samuel 18, 7, não está lá no versículo, mas fala assim, que Saul feriu milhares, porém Davi, 10 milhares. Veja bem, essa canção popular de Davi, lá que o povo cantava, né, para Davi, aconteceu o quê? Despertou uma fúria em Saul. Uma ira muito grande, uma raiva tão grande por esse jovem, por esse herói que foi Davi. Por mais de uma década ele foi perseguido. Davi precisou fugir para salvar a sua vida. Enquanto era perseguido e caçado por Saul, Davi nunca mereceu, porém aconteceu. Veja, Davi merecia aquilo que Saul fez? Não. Ele não tinha culpa daquilo. As pessoas o aclamavam e diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, ou seja, colocaram Davi acima de Saul. Davi estava sendo colocado pelo povo, pelas pessoas, aclamado pelas pessoas, aquele que eles verdadeiramente tinham como alguém que era vencedor, muito mais que vencedor do que o próprio rei Saul. Na verdade, Davi nunca mereceu, mas isso aconteceu. E a história de Davi, ela é lembrada até os dias de hoje, porque ele recusou-se se vingar do rei Saul. Entende? Por que nós lembramos de Davi hoje? Por que nós recordamos a história do rei Davi? Ele recusou-se, sabe, a se vingar. Ele não se vingou de Saul. Davi, se você ler uma parte lá de Samuel, eu não lembro onde está agora exatamente, mas ele teve a oportunidade de acabar com Saul. Ele teve a oportunidade frente a frente de pegar a espada e cortar o pescoço de Saul. Entende? Porque Saul estava dormindo. E ele foi lá, pegou um pedacinho do manto só. Ele cortou um pedacinho do manto e segurou. Entende? Ele não fez o que, na verdade, ele poderia fazer. De repente, alguém até incitou ele a fazer. Davi, agora é a sua chance. Mata ele. Acaba com ele. Faz justiça aí. Se vinga do seu inimigo. Faça isso. Na verdade, o que acontece em toda a vida real, né, que nós vivemos, o que acontece é que as pessoas, elas falam isso para você, não é?
Ao contrário do que a palavra de Deus diz, as pessoas dizem, não, você tem que xingar mesmo, você tem que ir lá matar mesmo, você tem que ir lá fazer a justiça mesmo, vai lá, faz isso, faz aquilo. Mas a palavra de Deus fala ao contrário. Outro personagem também foi José. José, ele não pediu para ser o favorito do seu pai, pediu? Por acaso José falou para o pai dele assim, pai, eu quero ser o seu favorito. Eu quero ser o seu filho, aquele que o Senhor gosta mais. Despreza os outros e goste mais de mim, pai. Em nenhum momento José fez isso. Porém, Jacó, ele tinha o José como um favorito. Ele tinha uma predileção por José, por ser o filho da amada, né, da Raquel. Era um dos mais novos, né? Depois tinha Benjamim, mas José era o primeiro filho com a Raquel, que ele amava muito. Então, os irmãos dele, em profundo momento de rancor, venderam-no como escravo. José nunca mereceu, porém aconteceu. Entende? Davi nunca mereceu, porém aconteceu. José também nunca mereceu ser vendido como escravo, ser colocado naquele poço e depois vendido como escravo. Mas, na verdade, isso aconteceu. Nós admiramos hoje José, até hoje nós admiramos ele, porque ele perdoou seus irmãos. E porque ele fez isso, nós o admiramos. Se José não tivesse liberado o perdão para os seus irmãos, talvez hoje nós não teríamos essa história bonita de José. Mas porque ele não revidou, porque também teve nas mãos os irmãos. Ficou ali na palma das mãos, chegou e se ajoelhou diante dele. Ele podia falar assim, agora é minha vez. Agora vocês vão ver o que é que vocês vão levar de mim. Agora sim, eu vou me revidar de vocês porque eu tenho o poder. Mas não foi isso que ele fez. Ele ajudou. Quando muitas vezes nós precisamos fazer uma coisa que Deus diz na palavra e nós fazemos ao contrário, nós vamos ser esquecidos. Mas quando nós olharmos para a palavra e fazermos o que a palavra de Deus diz, também vamos ser lembrados por isso. E é isso que está aqui na Bíblia. Esse último personagem era Jó. Jó era íntegro e reto. Ele não tirava vantagem das pessoas, porém sofreu perdas significativas. Quem nunca ouviu falar de Jó? Todo mundo sabe a história de Jó. Tanto que tem até um ditado que fala, meu Deus do céu, tem que ter uma paciência de Jó. Tem gente que fala isso, mas nem sabe o que aconteceu com Jó. Eu preciso ter uma paciência de Jó, né? Mas Jó, gente, pelo amor de Deus, olha que sofrimento esse homem teve, né? Mas acontece que nós ficamos tão impressionados hoje com Jó, né? Por quê? Porque ele não vacilou na fé, apesar de todas as calamidades injustas que ele sofreu. Ele sofreu injustiça, ele não mereceu também, porém ele, em todo o tempo, ele estava ali na presença de Deus. Em um momento ele disse assim, Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele agradeceu a Deus. Depois de muito tempo, né, de muito sofrimento, ele fez isso e todo o quadro de Jó se reverteu. Quem sabe você hoje está dizendo assim, puxa vida, eu preciso muito que o quadro da minha vida se reverta. Eu preciso assim, igual esse homem aí, ó, igual Jó. Eu estou igual, estou parecidinho. Olha que eu vou dizer para você que não. Vai lá e vê a história de Jó. Jó foi bastante, muitão, pesado o que aconteceu com ele. Ele ficou sem nada, sem nadinha, perdeu tudo, tudinho. Saúde, perdeu fazendas, perdeu propriedades, perdeu filhos, perdeu um monte de coisas. Mas Deus devolveu tudo de novo para Jó, devolveu saúde, devolveu filhos, devolveu tudo em dobro na vida de Jó.
Que você possa olhar para Deus, olhar para o Senhor e ver aquilo que Ele é capaz de fazer na sua vida quando você entender que a justiça vem de Deus. Vamos ver o versículo? Não é o versículo ainda. Nós vamos ver agora algumas reações naturais ao tratamento injusto que nós cometemos. Nós temos algumas reações naturais quando nós somos tratados injustamente. Existem aqui 3 maneiras injustas, né, que nós respondemos. Nós respondemos de 3 formas, como um reflexo, quando nós somos tratados injustamente. O primeiro reflexo, é o padrão agressivo. É esta forma que nós respondemos quando somos injustiçados. Agressivamente. Nós culpamos os outros. Nós colocamos a culpa no outro. Esse comportamento, ele tem início como uma simples semente de ressentimento. Ela germina em vingança. E durante esse processo, cultiva uma profunda raiz de amargura, envolvendo obstinadamente os nossos corações. E quando nós permitimos o seu crescimento completo, nós ficamos determinados a nos vingarmos de cada pessoa que faz algo contra nós. Nós ficamos determinados a nos vingar de cada pessoa que fez alguma coisa contra nós. A gente às vezes gasta tanto tempo e energia pensando naquilo que eu vou fazer para me justificar daquela pessoa, ou o que eu posso fazer para que aquela pessoa ela tenha o pago dela. Ela precisa ser paga. De alguma maneira eu preciso fazer alguma coisa. E a gente fica fazendo o quê? Pensando tanto nisso, gastando tanta energia nisso. Ao invés de nós vamos na contramão, né? Ao invés de nós fazermos o que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia fala para a gente fazer? Se vingar dos inimigos? É isso? Não. A Bíblia fala para a gente orar. Ore por aqueles que vos perseguem. Eu quero que você traga na sua memória agora alguma pessoa que persegue você, que tem perseguido você ou que já perseguiu e que você não consegue orar por essa pessoa, mas você tem no seu coração algo contra essa pessoa e você ainda pensa assim: um dia essa pessoa vai pagar tudo que ela fez, parcela por parcela, tintim por tintim, não é assim que a gente fala? Tintim por tintim, centavo por centavo, ela vai pagar tudo o que ela fez. Então nós estamos desejando o quê? Vingança, nós estamos vomitando toda essa sujeira, e não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus pensa, não é esse o pensamento de Deus para nós. Deus pensa muito diferente. E esse padrão agressivo é como uma pessoa que, presta atenção nisso, que após ter sido mordida por um cachorro, ouviu de seu médico: sim, você contraiu o vírus da raiva. Ao ouvir isso, o paciente pegou um papel e uma caneta e começou a escrever. E o médico, ele pensava que o paciente estava fazendo um testamento. O médico imaginou assim: ele deve estar escrevendo algum testamento, porque eu falei para ele, né, que ele contraiu a raiva. O médico falou assim: ouça isso não quer dizer que você vai morrer. Existe cura para o vírus da raiva. Ele disse: eu sei disso. Eu sei. Eu estou apenas fazendo uma lista das pessoas a quem eu preciso morder. Porque já que eu contraí o vírus da raiva, eu estou fazendo uma lista de quem que eu vou morder. Porque ele também vai pegar. Vai. Então isso é uma vingança. Sabe aquele negócio, minha vingança será maligna?
A minha vingança será maligna, vocês vão ver só. Mas olha o que a palavra de Deus diz, é um lembrete para nós. Romanos 12, 19 diz assim: amados, ele nos chama de amados. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Será que nós temos essa capacidade de deixar com o Senhor? Será que nós temos isso dentro de nós, de que quando algo acontece conosco, não é se acontecer não, é quando acontece, porque nós somos acometidos de injustiças. Existem injustiças no homem, no ser humano. Isso é do homem. O homem é injusto, Deus é justo. O homem é injusto. Não existe justiça no homem, eu já falei isso. O homem é injusto. Por mais que você até mesmo tenta acreditar em alguém, tenta acreditar em uma pessoa, de repente aquela pessoa faz alguma coisa e você fala: não acredito que você fez isso, que injustiça que você fez. Isso é injusto. É injusto. Mas você precisa entender que você não pode simplesmente se vingar, você tem que entregar para o Senhor e deixar que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer, entregar nas mãos do Senhor. Mas não dessa maneira, assim: Senhor, meu Deus, o Senhor é o Deus de justiça. Ah, meu Pai, faz justiça lá com aquela pessoa, meu Deus. Vai lá com o fogo da tua glória e queima ela agora. Senhor, que ela seja queimada agora. Senhor, que o pneu do carro dela fure e que ela capote e que ela vá lá para a ribanceira e que ela se perca, que os filhos dela morram. Já viu alguém fazendo essa oração? Por mais que pareça que não é verdade, mas tem. Tem sim. Mas isso não é para aquelas pessoas, é para nós. É para a gente trazer para nós mesmos aquilo que nós fazemos. Porque olhar para o outro não é difícil. Apontar o erro do outro é muito fácil. Eu preciso olhar para o meu coração. Eu preciso olhar para dentro do meu coração e ver se essas atitudes, esses comportamentos também não estão em mim. E se eu também não estou agindo dessa forma, como eu recebo algo e eu normalmente bateu, levou, e é esse comportamento. A segunda forma é o padrão passivo. O primeiro é o padrão agressivo, a segunda maneira é o padrão passivo. Nós sentimos pena de nós mesmos. Esse é o passivo. Que pena de mim, né? Alguém fez alguma coisa para mim, mas que pena de mim. Nós ficamos nos lamentando, reclamando com qualquer pessoa disposta a ouvir. Qualquer pessoa que a pessoa encontra que ela foi injustiçada por alguém. De repente aconteceu algo e ela vai na primeira pessoa que ela encontra, ela já vai começar a vomitar aquilo. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo, você viu o que aconteceu? E aí, não se contentando em falar, encontra outro mais para frente, vai falar para o outro também. Não se contentando, chega em casa, pega o celular, manda mensagem no Facebook, manda mensagem no Instagram, em todas as redes sociais, para dizer daquilo que aconteceu com ela ou com ele. Eu fui injustiçado, eu não sei o quê. É o passivo esse. Passivo. Mas se nos afundarmos nesse lamaçal de melancolia, ele diz assim, ele fica reclamando com qualquer pessoa disposta a ouvir, e ele fala assim: a vida não é justa, não é justo o que aconteceu comigo. Mas se nós nos afundarmos nesse lamaçal de melancolia por muito tempo, nós entramos em um profundo buraco negro de depressão.
e imobilidade, vivendo o resto da nossa vida com as portas trancadas, vivendo o resto da nossa vida num quarto escuro, janelas fechadas, portas trancadas, sem luz, sem querer ver ninguém, sem querer conversar com ninguém, porque simplesmente eu estou em um momento ou um comportamento que todo mundo me machuca, todo mundo faz isso comigo, como areia movediça, me sentindo pena de nós mesmos, enquanto somos puxados para baixo. Embora você possa estar se contendo aí, né, com esse pensamento, existe muita raiva também nesse comportamento passivo, muita raiva. Embora a pessoa, às vezes, ela se contém, ela fala, daqui a pouco ela guarda, daqui a pouco ela fala, daqui a pouco ela guarda, ela reprime. Existe muita raiva nisso, muita raiva. Parece uma bomba relógio. Já viu a pessoa que é bomba relógio? Ela tá prontinha para explodir. Tá só o tique, 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 tique. E quantas bombas relógio você encontra por aí? Quantas pessoas bombas que estão prontinhas para explodir, sabe? Por quê? Vai procurar saber o que é que está acontecendo com ela. Alguma coisa aconteceu, mas ela não compreendeu que ela precisa libertar aquela pessoa e não ficar guardando nada daquela pessoa, mas deixar com Deus e deixar que o Senhor haja na maneira de Deus e não da nossa maneira. E o terceiro é o padrão de espera. Nós adiamos ou negamos nossos sentimentos. Toda questão em um ponto de ebulição é deixada em fogo brando, sobre uma chama fraca. Deixamos num fogo brando, numa chama fraca, sabe? Tá como se estivesse tudo bem. Na superfície tudo parece calmo. Tudo bem, eu não me importo. Mas lá no oculto, os nossos sentimentos fervilham, corroendo-nos como ácido. Isso é muito nocivo, muito nocivo. Parece uma panela de pressão, ponto para explodir também. Mesmo que pareça que não se importou, mas lá dentro ela está fervilhando de raiva, querendo fazer justiça. Veja bem, nós vamos ler uma passagem agora de Pedro, e eu quero colocar alguns pontos aqui dessa passagem de Pedro, para a gente entender por que a gente precisa trabalhar essa questão da justiça, entregar a justiça, e que nós podemos ir além das injustiças. E embora esses comportamentos sejam comuns, não espere encontrar qualquer uma dessas reações nas maravilhosas cartas do apóstolo Pedro, onde ele nos informa como devemos ter esperança além das injustiças. 1 Pedro 2, nós vamos ler aqui, 13 ao 25, presta atenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Ou seja, que vantagem tem, né? A pessoa
suportar açoites por ter cometido mal. Se ela fez alguma coisa, ela é digna daquilo e ela vai ser penalizada por aquilo, é natural. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Olha só, esses ensinos de Pedro, eles trazem 5 coisas aqui. Eles trazem mandamento, motivo, princípio e exemplo a ser seguido e o resultado. Nessa passagem que nós lemos, existem estas 5 coisas. Olha o mandamento, no versículo 13 e 14, aqui é um mandamento. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída. Pedro, esse apóstolo do primeiro século, ele está encorajando a igreja para que se sujeitem às autoridades constituídas entre os homens. E é importante a gente compreender que o contexto histórico deste mandamento, o Império Romano era uma ditadura regida pelo insano Nero, que era notado por sua maldade e crueldade para com os cristãos. Não era qualquer um. Ele não estava dizendo de um rei bonzinho, de um governo bonzinho. Ele estava se sujeitando a um governo que matava as pessoas, que era Nero. Mandava matar os cristãos, mandava nas arenas, fazia horrores com os cristãos. Era esse governo que ele estava dizendo para se sujeitar também. Não era um governo bonzinho, porque é muito fácil nós dizer assim, eu vou me sujeitar porque a pessoa é boa, a pessoa é amável, então eu vou me sujeitar. Então sujeitem-se ao Senhor. Aí tem também aqui um motivo, porque eu posso me sujeitar, eu preciso me sujeitar. Versículo 15, ele diz, pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Por praticar o bem, você vai silenciar a ignorância dos insensatos. A palavra grega aqui para silenciar é fechar a boca com mordaça. Os cristãos do primeiro século foram alvo de todos os tipos de calúnia. Eles foram alvo de todos os tipos de fofoca, de calúnia que você possa imaginar. As pessoas diziam assim, eles são uma seita secreta. Era isso que eles falavam. Eles são uma seita. Eles pertencem a outro reino. Eles planejam nos derrotar. Para silenciar tais rumores, Pedro encorajava a submissão aos poderes atuantes. Porque através deles fazerem isso, eles eram silenciados. Eles não tinham o que dizer, porque eles não iam simplesmente revidar contra as autoridades constituídas, porque ali era algo que Deus havia instituído. A não ser que eles mexessem com a fé deles. A não ser que eles dissessem, vocês têm que fazer tal coisa, vocês têm que pregar dessa maneira. Não, aí é diferente, né? Mas algo que eles faziam, que era deles, que era cívico, então eles tinham que se sujeitar. Eles não podiam simplesmente revidar. E aqui também tem um princípio, no versículo 16 e 17. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Olha, aqui nesse versículo 17, ele fala 4 verbos aqui, né? Tratem a todos com o devido respeito. Amem, temam e honrem.
tratem com todo respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honram ao rei. Era também um mandamento do Senhor, e era um princípio que eles deveriam estar observando. Quando a gente não observa essas coisas, não observa princípios da palavra de Deus, certamente nós vamos ter colheitas, certamente nós vamos colher. Isto é bíblico, não tem como fugir disso. E também aqui nesse texto que nós lemos tem um exemplo a ser seguido. No versículo 21 ao 23, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus, ele fazia isso. Ele estava sendo insultado, ele estava sendo maltratado, ele estava sendo cuspido, mas ele entregava àquele que fazia justiça. Ele colocava tudo diante do Pai. Ele mereceu? Não. Ele merecia tudo aquilo? Não mereceu. Mas por que que ele fez isso? Porque ele pensou em mim e ele pensou em você. Injustamente ele foi para a cruz, mas porque ele pensou em nós. E aqui tem um resultado, o benefício da obediência. Olha o resultado. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Nós recebemos cura através das feridas de Jesus. Esse é o resultado da obediência de Jesus, dele se submeter, dele se sujeitar ao Senhor e não querer fazer justiça, porque ele bem poderia falar assim: eu vou fazer a justiça. Tanto como um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, o apóstolo João, que foi conhecido como apóstolo do amor, né? O apóstolo do amor. Ele disse em um dos momentos, ele disse assim: Senhor, o Senhor pode muito bem mandar fogo do céu e queimar todos eles. O Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso agora. Manda fogo e queima todos eles. O apóstolo do amor falou isso. Apóstolo João. Meu Deus, não acredito que João falou isso. João falou. Entende? Mas é porque ele ainda não tinha assim, ele era conhecido como apóstolo do amor, mas ele foi transformado. Depois disso, Jesus mudou totalmente o jeito dele ser, o jeito dele se comportar, porque ele andou muito juntinho com Jesus, então ele foi transformado. Esse comportamento dele de falar assim: olha, mata todo mundo, faz isso com todo mundo, manda fogo, queima todo mundo, ele foi transformado. E Jesus disse: menos, não é isso que eu vim fazer. Pedro, você lembra de Pedro? Que tirou a espada, e quando o soldado veio prender Jesus, ele saca a espada lá da bainha e pá, na orelha do soldado. Na verdade não era a orelha que ele queria tirar, era o pescoço mesmo, mas ele era ruim, ele acertou só a orelha. Ele queria o pescoço daquele soldado, mas ele foi, pá, acertou a orelha. E Jesus vai lá e cata a orelha do homem, ensanguentada, cola de novo ali e fala para Pedro: Pedro, guarda a espada, menos, não é por aí. Vamos ter uma compreensão disso. E Pedro olha aquilo e compreende: meu mestre é um exemplo para mim. Nós temos um exemplo a ser seguido, que é o exemplo do nosso maior mestre, que foi Jesus. Jesus é aquele que nós podemos olhar e falar assim: uau, como eu preciso ser melhor, como eu preciso ser parecido com Ele. E eu quero fazer uma perguntinha para você hoje. Você está sendo parecido com o Senhor? Você está se parecendo com o seu mestre? O que mais tem em você? O seu comportamento, ele é
se você for analisar você mesmo, não analise o outro, analise você mesmo. O seu comportamento é mais parecido com Jesus, ou mais parecido com outras coisas, ou com, né? Para a gente encerrar, o versículo 25 diz assim: pois vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. A gente era ovelha desgarrada, ovelha sem pastor. Nós vivíamos perdidos. Nós não tínhamos uma direção. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que bate a cabeça. Entendeu? Uma ovelha que não tem um pastor é uma ovelha que é cheia de bicho. Entra mosquito na orelha dela, e se não tem um pastor por perto, ela bate a cabeça até se matar. Porque os mosquitinhos entram no ouvidinho da ovelha e ela fica louca, ela enlouquece, entende? Quantas vezes nós deixamos mosquitinho entrar nas nossas orelhas, nossos ouvidos, nossas janelas da alma? Pensamentos maus, pensamentos suicidas: eu vou me matar, eu vou tirar minha vida, aí tem muita coisa aqui na minha cabeça, não estou aguentando, vou me matar. Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Ele derrama óleo na cabeça das ovelhas, para que esse óleo, ele venha limpar, venha purificar de todos aqueles mosquitinhos que está ali atormentando a cabeça daquela ovelha, a ponto dela malhar a cabeça no chão e tirar a própria vida. Eu e você, nós somos ovelhas de Cristo. Ele é o nosso bom pastor. O bom pastor, lá em João 10, fala que ele deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por nós, por mim e por você. Agora eu pergunto para você: o seu pastor é Cristo? Quem é o seu pastor? Você tem verdadeiramente Cristo como seu suficiente Salvador? Ou você acha que Ele não é suficiente para você, e você busca em outros pastos, em outros rebanhos, em outro lugar, em outra sei lá o quê, para cuidar de você? Você precisa se entregar a Ele, deixar a sua cabeça nas mãos dEle e falar: Senhor, derrama óleo aqui, ó, na minha cabeça, derrama unção aqui, ó, da minha mente, para que os meus ouvidos não sejam acometidos desses comichões, de coisas que vêm atrapalhar a minha vida e impedir a minha vida e colocar fim na minha vida. Em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar. Se você deseja ser esquecido rapidamente por ter permitido que sua vida fosse consumida pela culpa e autopiedade, continue revidando. Dê o troco. Continue esbravejando. Mas se você espera ser lembrado, admirado, recompensado, persista, mesmo sendo injustiçado. Mesmo que você, no seu entendimento, na sua mente, você diz: não, eu fui injustiçado e eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. As pessoas, elas buscam muito mais os advogados, sabe, do que o próprio advogado Jesus, que advoga todas as causas. Os advogados são muito procurados, tem telefone de advogados que não para de tocar, e tem um lugar onde nós podemos entregar as nossas causas, é diante do bom pastor, do advogado dos advogados, daquele que julga retamente todas as coisas. Coloque a mão no seu coração. Quero orar com você para que o Senhor nos ajude. É somente pelo Espírito de Deus, é somente pela ação do Deus do sobrenatural, é que nós podemos realmente entregar a Deus
entregar ao Senhor todas as injustiças que nós fomos acometidos. Todas as palavras que muitas vezes alguém nos falou e nós guardamos lá bem trancado no nosso coração, para que um dia nós possamos revidar. Coloque tudo isso no altar de Deus. Entregue tudo isso nas mãos do bom pastor, daquele que muda situações, que muda o seu coração, que muda a sua vida, que muda o seu comportamento, que muda a sua mente, que cura a sua mente, que derrama óleo na sua cabeça. O óleo precioso do Senhor seja derramado sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, os nossos ouvidos, para que nós sejamos curados. Porque pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas injustiças. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Os nossos desejos de vingança, Ele levou sobre si. Senhor, nos ajude a descansar o coração no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a aquietar o nosso coração, a aquietar a nossa alma na presença do Senhor. Senhor, torna, meu Deus, o fardo mais leve, porque muitas vezes nós carregamos tantos fardos pesados, que são insuportáveis, que nós não conseguimos, e nós trazemos para nós fardos muito pesados. Senhor, nos ajude a olhar para a Tua palavra, que o Senhor diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vocês, que estão cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O Senhor é o nosso Deus. Nós queremos, Senhor, te adorar, nós queremos te contemplar, e nós queremos nos render diante da majestade do Senhor. O Senhor que é poderoso para nos ajudar e nos dar vitória, e nos fazer vencer todas as coisas, e ir além das injustiças, e uma esperança no nosso coração, além das injustiças. Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Digam todos amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é o nosso bom pastor, é Ele que cuida de nós, Ele é o nosso Deus. Amém.